Nós estamos de volta com o Direito e Cidadania, hoje discutindo a reforma previdenciária. Este é o último bloco do nosso programa e a gente tem as considerações finais e os detalhes que ainda não foram discutidos nos blocos anteriores, como eu queria rapidamente perguntar sobre a desaposentação, que é também um instrumento novo, né? E que também é válido nesse país onde a expectativa de vida aumenta e as pessoas são economicamente ativas e querem trabalhar, né? Isso, o que já existe sobre isso, professor? Bom, o que nós temos é o seguinte: existe uma jurisprudência pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça favorável à desaposentação, que a princípio não tem previsão legal, mas o que o STJ tem entendido? Que também não há vedação, não há lei proibindo daí ser possível. Mas essa matéria está no Supremo Tribunal Federal há quase 5 anos, nós estamos aguardando que o Supremo, enfim, dê a última palavra que cabe a ele. Então o governo é totalmente contra, porque, enfim, segundo ele já apresentou, existem praticamente 700 mil aposentados que continuam trabalhando, especialmente por conta do fator previdenciário, que reduz a sua renda, e isso traria um grande impacto negativo nas contas da Previdência se essas pessoas pudessem agora aproveitar para elas próprias as contribuições que elas são obrigadas a contribuir depois de aposentados. Porque, embora você aposentado, no regime geral, você continua sendo obrigado a pagar. Mas a ideia é que essas contribuições agora não sejam revertidas a seu favor, mas que você pague para que todos os outros se aposentem, dado o princípio da solidariedade. E a desaposentação visa justamente isso, que você tenha um recálculo da sua aposentadoria em virtude das contribuições que você continua a pagar. Nós temos, está empate o julgamento até então no Supremo, tem 2 votos contra, 2 votos a favor. Certo. E estamos nessa expectativa aí, mas não temos nenhuma previsão até do que vai ser. Entendi. E aí, nesse finalzinho, vocês gostariam de ficar... O doutor Jurandir queria tocar nos pontos que foram realmente já aprovados, né, doutor Jurandir? Eu gostaria que meus colegas fizessem um resumo objetivo para que o público tivesse uma ideia de quais as possibilidades, quais as perspectivas de alteração na Previdência que está em curso do Congresso. Bom, eu queria destacar só o que a gente já mencionou acerca da pensão por morte, né, que é um dos benefícios que foi mais atingidos por essa reforma, a qual até então, até o dia 28 de fevereiro, a regra dizia que a pensão poderia ser concedida a de quem dependesse do falecido, quem dependesse do segurado que veio a óbito, sem qualquer quantidade mínima de contribuições. E agora não. A partir de 1º de março, a regra é que sejam 18 meses. Mesmo que inicialmente tivesse estabelecido 24, mas vão retroagir a 1º de março com a ideia de 18 meses. Então agora, para que alguém possa, como regra, permitir pensão por morte, vai ter que contribuir por pelo menos 1 ano e meio. Sendo que há exceções, também é bom que deixe isso claro. Se a pessoa morrer em decorrência de acidentes, qualquer que seja a natureza, não se observará esse prazo de 18 meses. E também outra novidade que tivemos foi acerca do tempo mínimo de união estável ou de casamento, que também não existia até o dia 28 de fevereiro. Agora serão necessários uma convivência mínima de 2 anos. Essa é a regra. Então, se você é recém-casado... Olha aí, doutor Jurandir, outro prazo de validade. Estendendo o prazo de validade dos casamentos. Se defendeu que seria na para ideia efeito de pensão. Que teria muita fraude, alguém se casando com uma das vésperas do óbito, né? O que é uma inversão da lógica do nosso sistema. A nossa Constituição presume que todo mundo age de boa fé. E está se invertendo a coisa, se entendendo que todo mundo está fraudando. As pessoas têm liberdade de fazer o que elas quiserem, né? Casar com quem está morrendo. O amor não tem idade, né? Construiu-se uma regra restritiva para a maioria. Justamente, perfeito. Não é? Então, acontece, tem um velhinho ali, morre, não morre, e um fulano, um vizinho, tem uma filha jovem, aproveita a casa antes dele morrer. Inclusive, é tão restritiva que essas pessoas, esses alvos, são pessoas de uma renda elevada, então, que são minoria no país. Faz uma regra para um caso desse, mas que se estende a todas as situações. Embora na própria modificação da lei também, nós tivemos a proposta de que, se for verificado que foi fraudulenta, a pessoa vai perder. O que é o razoável. Aí sim deveria fazer isso, mas não pressupor que todo mundo está fraudando a Previdência. Já aconteceu, inclusive, né? Com certeza, com certeza. Depois se prova que não. Cíntia, eu gostaria que os nossos colegas especialistas tirassem a seguinte dúvida. Disse que há um número pequeno de pessoas contribuindo
pessoas que estejam na ativa dos trabalhos. E um número muito grande de aposentados usufruindo da aposentadoria e tal. Ou seja, então, há um desequilíbrio Sim. entre aqueles que contribuem e aqueles que se beneficiam da Previdência. Mas os aposentados também não pagam a Previdência? No regime geral, não. Não No pagam. regime geral, as aposentadorias e pensões do RGPS são isentas, são imunes de contribuição. No regime próprio, sim, eles contribuem em cima do que eles recebem. O que acontece, às vezes, a confusão, é o aposentado que se aposenta e continua trabalhando. Então, ele vai voltar a contribuir em cima da sua remuneração, mas não em cima da sua aposentadoria. Mas no regime geral, por enquanto, pelo menos, eles E não são tem nenhum impedimento, imunes. uma pessoa aposentada trabalhar no outro local, né? Não, de maneira tem nenhum alguma, de impedimento, maneira ele alguma, pode não há. trabalhar normalmente. Com certeza. E um último tópico que só queria destacar também, que a gente acabou passando, foi acerca de outra alteração bastante significativa também, que é acerca do benefício auxílio-doença. Porque agora criaram uma regra justamente também partindo de outro pressuposto equivocado, a meu entender. A justificativa que o governo teve foi que algumas pessoas estavam preferindo receber o benefício auxílio-doença do que voltar ao trabalho, porque o valor do benefício seria superior à média dele, no salarial. Ou seja, dando a entender como se as pessoas tivessem liberdade de escolher por quanto tempo vão receber o benefício. Porque, na verdade, nós sabemos, quem define a duração é o médico do INSS, não é a pessoa quem chega lá e diz, eu quero passar 6 meses doente, eu quero passar 6 meses sem trabalhar. Então, é totalmente irrazoável, sem sentido, se levar para esse lado, embora eu ache que aconteça. Você pode encontrar alguém que, eventualmente, Mas é force, exceção, né, mas é professor? exceção. Exceção. O que tem muito é um crescimento muito grande em razão dos acidentes de trânsito, né? Isso é Com fato. certeza. No Piauí, o aumento foi de 50% em razão dos acidentes. Certamente as pessoas não se acidentam porque elas querem, muito menos Eu elas ficam imagino. mais tempo com sequelas, não Porque é uma desejam, decisão né? delas, né? Mas criaram essa regra também, assim como a pensão por morte, né? Dando a entender que as pessoas preferem receber auxílio-doença do que voltar ao trabalho, porque o valor seria maior. E aí, o que acontece? Resolveu criar uma regra específica para o auxílio-doença. Lógica. Cruel e sem sentido. Cruel. Qual é a regra que se estabeleceu para o auxílio-doença? O valor do auxílio-doença, diferentemente de todos os outros benefícios calculados pela média, não vai poder ser superior a outra média, criar uma regra só para o auxílio-doença, aos últimos 12 meses. Ou seja, vamos imaginar que você estava recebendo R$2.000 pela última remuneração, certo? Mas a sua média deu 3.000, por exemplo. Sua média deu 3.000 porque você pagou antes em cima de 3.000, de 4.000 e a média ficou em 2. Agora, se você tiver a última remuneração em cima de R$3.000, mas a sua média dos últimos 12 der 2.000, você não vai receber mais do que R$2.000. Eles estão pegando agora a média dos últimos 12 meses, só para o auxílio-doença. Ok. Cíntia, eu gostaria só de fazer uma colocação que o nosso país pouco tem essa cultura que é da previdência complementar. Nós temos a previdência social, ela, via de regra, quando se fala em previdência social, logo se lembra do INSS. Mas, além do INSS, você tem um regime próprio, que são os servidores públicos, e tem um regime complementar. É o sistema fechado e o sistema aberto. O sistema fechado é quando você é empregado de uma empresa ou um grupo de empresa, aquela empresa institui uma previdência complementar. E a previdência complementar aberta, ela é acessível a qualquer pessoa. Na rede bancária, a qualquer pessoa você pode chegar. E o senhor recomenda, só para a gente encerrar? Com, aqui, cer Ramadã? com certeza. É recomendável para qualquer pessoa? Com certeza. Sabe por quê? Principalmente para quem trabalha no regime geral, que tem um teto da Previdência, para você melhorar a sua vida na velhice, cuide o quanto antes possível de fazer uma Previdência complementar, principalmente para os seus filhos. Tá certo, então. Doutor Jurandir, só para a gente encerrar, que já mandaram, a gente já fizeram assim, ó, acabou. Acabou. Bom, Mas, eu Deus, tenho a boa impressão, Cíntia e telespectadores, de que esse debate aqui sobre a Previdência deitou alguma luz sobre esse problema, essa crise da Previdência, o que é Previdência, qual é a posição do cidadão em relação a isso, ao regime geral, ao regime próprio dos servidores. Mas fala-se que existe uma crise profunda da Previdência, por ausência de recursos da Previdência. Pergunto eu, os colegas concordam na existência dessa crise? Com certeza não.
Tem que ser sim ou não, que mandaram Não, encerrar ali. Não há essa crise. Agora não. É uma crise fictícia. Não existe. Criada. Tá não certo. existe. Queria agradecer as presenças aqui do professor Malcolm, do doutor Aloysio e também do doutor Jurandir. Muito obrigada. A gente fica por aqui, lembrando que nós temos um horário alternativo nas noites de sábado. E você também pode participar do Direito e Cidadania durante toda a semana, deixando sugestões de temas na nossa página no Facebook e curtindo lá também para participar do nosso programa. Até a próxima.